Senhor Jesus, amados amigos dessa casa, estamos aqui reunidos para mais uma reunião de estudos. Que esse estudo seja proveitoso para o nosso dia, para a nossa reunião que acontece todos os sábados. Que esses irmãos da casa estejam conosco, nos amparando, nos auxiliando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Nós temos que ter
edificantes mesmo. Evitar de ver noticiário, notícias ruins, pesadas, brigar com o chefe. A gente tenta acalmar, fala, não, hoje é dia da reunião, hoje eu vou deixar passar. Hoje não vai. Alimentação, evitar de comer carne. Se não consegue, comer menos, reduzir o café, se possível abolir. Por quê? Porque tudo isso atrapalha o organismo do médium, para ele poder se concentrar, né? Aqui não vai nenhuma superstição, é uma coisa física mesmo, né? E os espíritos, segundo André Luiz fala, se a gente se empanturra de muita coisa gordurosa, pesada, alcoólica, o espírito sente o impacto, ele já está em desequilíbrio, né? E a vigilância e a oração sempre, né? Isso é durante o dia da reunião. Antes da reunião, chegamos aqui no centro espírita, né? Aqui, chegamos no centro espírita, a gente chega, se abraça, se beija, conversa, fala, né? Depois entra para a reunião, senta e acha que vai conseguir concentrar rapidamente. A gente tem percebido que às vezes tem acontecido até um burburinho lá embaixo. Um conversa com o outro conversa com o outro. Isso é natural, faz tempo que a gente não se vê. A gente quer se cumprimentar, se beijar, mas vamos falar em voz baixa, assuntos amenos. Se tiver com algum problema, falar, depois eu quero conversar com você, que eu não estou muito bem, mas depois a gente conversa, né? Para a gente estar preparando o nosso coração para trabalhar. Né? Aí a gente falou oi, deu a primeira conversinha rápida, a gente se dirige para a sala de reunião e começa a fazer leituras preparatórias. Então a gente pega uma mensagenzinha, todo mundo fica sentadinho e vai lendo ali as mensagens, uma atrás da outra, né? Aí quem chegar nem para dar beijinho, só faz assim. Depois no final dá beijinho, né? Porque para não desconcentrar, nós estamos preparando o ambiente. O espírito comunicante já está por ali. A equipe espiritual já está por ali. Então a gente tem que estar com esse ambiente preparado, né? E a gente vai fazendo a leitura. E a gente também tem que manter o silêncio, porque o silêncio também é preparatório, né? Então, por que a gente lê? Assim, como é que vai ler e manter o silêncio? O silêncio mental, o silêncio de não interromper a leitura para falar oi. Se tiver que dar um recado, vamos dar um recado depois, faz um oi só de longe assim, ó. Depois a gente conversa, né? E durante a reunião, qual que é a nossa postura como trabalhadores? Cada qual na sua função, né? A gente se mantém em prece, a gente busca a sintonia com a equipe espiritual, porque ela que sabe qual que é o problema do espírito que vai comunicar. Então a gente tem que se sintonizar com eles para poder trabalhar melhor, né? Cada membro tem que realizar o seu trabalho. Eu sou doutrinador, eu vou doutrinar. Eu sou sustentador, eu vou ficar sustentando em prece. Se eu sou doutrinador e não tem ninguém para doutrinar naquele momento, eu estou sustentando em prece, né? E o médium está concentrado em prece, esperando chegar algum espírito que precisa comunicar, né? Cada membro vai realizar o seu próprio trabalho, né? Evidentemente que às vezes a gente precisa de dar uma ajuda para o companheiro. Às vezes o companheiro está doutrinando e o companheiro doutrinador pede ajuda. Mas eu tenho que deixar ele pedir, eu não posso interromper ele. Cada qual tem o seu trabalho, né? O médium também, de repente o médium está precisando de um passe, ele dá um cutuquinho no colega e pede, gente, eu não estou passando bem, me ajuda, né? Então isso aí é tudo no silêncio, quietinho ali com o companheirinho do lado, para evitar tumulto. É uma sala de cirurgia. Cada um tem o seu papel. O anestesista não vai instrumentar uma cirurgia, né? Da mesma forma. Mas ele pode até ajudar numa hora de emergência, se ele souber, né? Mas não é todo dia, senão atrapalha, né? E a gente tem que manter sempre o amor e a dedicação. É para isso que a gente veio aqui, para a gente doar amor. Muito mais do que conversar, tentar convencer. Mostrar para ele que ele está sendo acolhido. Mostrar para ele que ele tem outro caminho. Ele quem? O espírito comunicante, que é o foco do nosso trabalho. E a partir daí, gente, nós podemos abrir a discussão para a gente discutir o que é que a gente tem dúvida, o que é que a gente acha que está bem, seja o doutrinador, seja o médium, seja o passista que está ali trabalhando no passe. Então vamos abrir para discussão. Alguém quer fazer alguma colocação a respeito disso?
Eu queria saber o seguinte, na outra reunião que a gente teve, falaram muito do doutrinador, né? Os vícios do doutrinador, outras coisas assim. Eu não sei conversar com você, eu fico meio... Então eu queria saber assim, o que o médium pode fazer para ajudar a gente, né, na doutrinação. A entrega dele, aquela coisa. Eu já comentei algumas vezes com a Marlene o seguinte, às vezes, por exemplo, a gente vai aprendendo, a gente vai estando na doutrinação, a gente aprende, vai aprendendo com o tempo, tudo. E de repente, assim, a gente aprende a ver quando o espírito chega no médium, né? A gente sente isso daí. Mas nem sempre, nem todos os médiums têm aquela mesma coisa. Então a gente fica naquela dúvida. É uma dúvida que eu tenho, assim. Algum médium gostaria de passar a experiência, alguma coisa? Não? Então, gente, é o seguinte, o que o médium pode fazer para ajudar o doutrinador? Muito. Ele pode fazer muita coisa para ajudar o doutrinador, né? Nós somos um trabalho em equipe, né? Então, primeiro, o médium tem que tentar aprender, chegou o espírito, ele falar. Não ficar quietinho a reunião toda com o espírito no campo, porque às vezes o doutrinador não tem evidência. Às vezes o doutrinador, ele não consegue perceber que está ali. E ele ficar perguntando para o médium toda hora se está tudo bem, às vezes incomoda o médium, incomoda a reunião. Então que o médium tente aprender. Eu sei que não é fácil, gente, eu sei que não é uma receita, né, pronta, mas que ele tente, chegou, que ele dê pelo menos um sinal, um suspiro, alguma coisa que possa mostrar para o doutrinador que o espírito já está ali, né? E de outra forma também, o médium pode ajudar sim o doutrinador. O espírito está muito bravo, que o doutrinador filtre essa braveza. Não precisa, a gente fala isso no Cohen, né? O médium, o espírito está falando palavrões escabrosos, o doutrinador não vai falar. O médium está batendo na mesa, irritadíssimo. O médium não vai bater na mesa, ele vai falar, ai, que ódio, que vontade de bater na mesa, mas não bate, né? E assim, ele pode fazer tudo isso. E mentalmente ele pode ir acalmando o espírito também. Porque o médium tem que estar em equilíbrio para quando ele recebeu o espírito, a gente sempre ouve o médium falar que ele sente o que o espírito está sentindo. O desequilíbrio, a raiva, a dor. Mas o espírito também sente o hálito mental do doutrinador. Então, se o doutrinador está em paz, está com amor, ele vai sentir essa energia esquisita. Ele fala, eu estou meio esquisito, eu estou meio estranho. Tanto é que ele fala, eu não sei o que você fez comigo, eu não consigo falar. Porque o médium está ali segurando, né? Porque o médium está em equilíbrio. Certo? Algum médium quer falar, gente, um pouquinho? Isso mesmo? Você queria outra coisa? A gente percebe assim, né? A gente parece que vai ficando um pouquinho mais calejado, né? A gente percebe, a maior parte, a gente no grupo que a gente participa, tudo, a gente percebe, mas vai uma hora que a gente vai participar de algum, né? Vamos dizer que se a gente for participar de um outro grupo, médios diferentes, né? Então, assim, é interessante sentir, né? Sentir algum toque, alguma coisa que, né? Que o espírito está ali, né? Eu não sei se é característica minha, ou vou falar de mim como médium, né? Às vezes eu percebo o lugar, eu vou no lugar, ou eu vejo a situação, então eu costumo pontuar para o doutrinador o que está acontecendo. Né? Às vezes eu falo, eu estou num lugar assim, assim, eu estou vendo uma cena assim, assim, aí parece que isso ajuda o doutrinador, porque aí ele já sabe o que ele vai encontrar. O que vai enfrentar. Eu estou vendo uma pessoa numa situação assim, assim, eu acredito que a gente vai atender ele. Eu acho que isso, eu não sei, né? É bom, é ruim? Para o doutrinador, isso é bom, é ruim? Uma vez que a Andréia estava aí da possibilidade, ela falou para mim assim,
Ah, Sueli, tem um espírito aqui que não sei se vai poder, porque está muito bravo, muito nervoso, lembra? Aí ela me passou essa situação e eu fiquei preparada. Então foi muito bom. A gente estava quase encerrando a reunião. Ela falou, nós não tem uma aqui que está assim. Então ela relatou como que o espírito estava e foi muito bom para mim que estava doutrinando, sabe? A gente vai assim tratar assim, com mais amor, com mais carinho, né? Então é importante esse relato, sim. Não, o que eu ia dizer é justamente isso. É diferenciado, né, o que você, assim, o seu tipo de mediunidade, mas nos auxilia muito e deixa o doutrinador, né, o orientador, bem mais tranquilo, mais seguro. É diferente e muito bom, né? E quanto ao que o Toninho estava dizendo dos médiuns, não, acho que foi a Silvia que estava explicando que às vezes o médium quer falar palavrões e tal. Ele próprio descreve para a gente, doutrinador, que o médium não deixou ele falar, que o médium segurou. Então isso é legal, né? No começo, na hora que você começa a perceber a aproximação no campo de um espírito, não sei se isso acontece com todo mundo, mas no começo tem uma confusão mental muito grande entre... É muito rápido as informações que chegam. Então, parece aquele primeiro minuto, é muito confuso. Então, às vezes é confuso até quando o doutrinador está próximo, assim, e pergunta se está tudo bem. É tudo tão rápido, tudo tão confuso, as ideias, as imagens vêm tão rápido que é difícil até você parece que acomodar. Isso com o tempo vai... Gente, então a gente percebe, cada médium é um, né? Cada um tem uma característica. A Andréia já vê primeiro, ela já tem mais dificuldade de perceber. Então, quando eu falei, quando o espírito aproximou, fala, evidentemente, quando você sentir a necessidade de falar, né? Você não vai ficar a reunião toda, é 1 minuto, 2, até você se situar para poder dar a comunicação. Existem médiuns antigos, é característica de mediunidade, que o médium precisa de um tempo para ele se situar, para ele perceber o que é dele, o que está sentindo, o que ele está vendo, o que ele está percebendo, ou mesmo não vendo, aquele tumulto, aquele burburinho dentro dele, ele precisa de um tempo, e se o doutrinador tem que ficar perguntando tudo bem, atrapalha esse tipo de médium. Então, por isso que a gente está pedindo para o médium tentar falar, perceber o espírito, conseguiu entender mais ou menos o que ele está falando, passa para frente, para evitar esse tipo de problema. Porque às vezes tem médium que fica confuso e está tentando buscar a sintonia, e o doutrinador, no afã de ajudar rapidamente, atrapalha, porque aí ele corta a sintonia. Então é nesse sentido que a gente vem pedindo, que cada um trabalhe de maneira a facilitar o trabalho do outro. Porque nós somos uma equipe. Ninguém aqui está contra ninguém. Nós estamos lá a favor, todos, né, de nós, entre nós, e a favor do espírito. Nós precisamos atender melhor o espírito que vai comunicar, né? Então a gente tem que ter essa sintonia, né? Ô Silvia, eu quero te fazer uma pergunta. Não é desse grupo, é de outro, que eu não estou sabendo como chegar no médium. Todas as vezes que ele fica mediunizado, ele fala assim: vamos trabalhar, minha filha? Né? Aí espera um pouquinho que o irmão já está vindo, sabe? Eu estou querendo tentar explicar para ele que não precisa de vamos trabalhar todos eles, sabe? Eu não estou sabendo como chegar nele. Uhum. Porque ele é um pouco assim meio melindroso, sabe? Uhum. E eu queria que você me orientasse quanto a isso. Porque se a gente está ali como doutrinador, eu acho que é ele que fala. Vamos trabalhar, né? E todas as reuniões, e não é só assim, não é a hora que inicia a reunião, todas as vezes que ele dá a possibilidade que o espírito vai embora, ele, vamos trabalhar, minha filha. Então, por isso essa reunião, né? Nós estamos fazendo essa reunião, certamente esse companheiro nosso vai participar da reunião. Então, ontem eu queria que ele tocasse o assunto, mas ele não tocou. Então, quando a gente percebe que está muito complicado, a gente tem que ter, às vezes, a coragem, né? A percepção e
cuidado de falar com o companheiro médium. Porque aí ele é um cacuete que ele tem, ele não precisa de fazer isso. Está atrapalhando a reunião? Não está. Mas ele não precisa fazer isso. Talvez a gente pudesse esclarecer, né, nesse sentido, de uma forma mais geral, né, na hora de fazer um estudo. A gente pode fazer isso. Ou, às vezes, se estiver atrapalhando muito a reunião, você pode falar. Né? Se ele se melindrar, vamos fazer de tudo para ele não se melindrar. Né? Mas a gente, às vezes, tem que falar. Às vezes o coordenador da reunião passa por esses apuros. Ele tem que coordenar, e coordenar é isso. Às vezes, a gente corrigir os rumos, né? E às vezes a gente tem que fazer isso. Se às vezes está difícil para você só, às vezes você pede ajuda para um outro companheiro, para o coordenador de doutrina, para alguém que possa te ajudar como fazer isso. Né? É o médium que fala isso? É o médium. Depois da comunicação? Não. Antes da comunicação, ele fala assim, por exemplo, para mim: vamos trabalhar, minha filha? Vamos. Então espera um pouquinho que o irmão já vem, que é o espírito que vai comunicar. Sabe, é uma coisa assim, sem necessidade, mas todas as vezes acontece. Então, Então, é por conta disso que nós estamos fazendo esse trabalho de vivência mediúnica. Vamos falar, mas vocês estão muito enjoados, vocês estão muito puristas, estão querendo que seja tudo muito certinho. Não, nós estamos querendo só trabalhar o melhor possível para atender melhor o espírito. Enquanto ele falou, vamos trabalhar, minha filha, ele já podia estar concentrado, trabalhando, não tem essa necessidade. Está atrapalhando? Não está atrapalhando, mas vamos fazer melhor, vamos crescer, vamos buscar a qualidade de atendimento, de auxílio, né? Eu acho nesse sentido assim, é esse o intuito. Vai atrapalhar? Não, evidentemente não, mas só que esse cacuete não precisa. De repente ele encontra um companheiro doutrinador em outro grupo que não vai entender o trabalho, que não é necessário fazer isso. Né? Do jeito que ele fala, dá a impressão que o doutrinador não está atento. Então, às vezes, a gente tem que corrigir amorosamente. Se não dá conta sozinho, às vezes é uma situação mais difícil, sempre procurar um companheiro mais experiente, que seja já um orientador, né, que sabe, porque aí você troca uma ideia, sabe como falar. Eu acho que é sempre buscando a unidade, né, buscando a gente se harmonizar. Vou voltar na questão anterior, a respeito de como o médium passar para o doutrinador que tem o espírito ali no campo. A reunião que eu participo no sábado tem uma quantidade superior de médium ao número de doutrinadores. E, às vezes, assim, eu já percebi que tem médium que consegue olhar e perceber se tem doutrinador parado para dar comunicação. Eu não consigo fazer isso. Para mim é difícil. Aí eu tenho, assim, receio de falar e não tem nenhum doutrinador. Então, assim, é uma situação complicada para mim. E se eu abrir o olho, eu desconcentro. Então, foi legal você expor, porque nós, trabalhadores dessa reunião, vamos procurar ficar alguém perto de você. Não é, Sueli? Se ela não coloca, a gente não ia saber. Então, A gente tem que ficar atento à reunião para ver o que eu costumo brincar, eu falo que quando tem os doutrinadores estão em menor número, eu costumo brincar assim, gente, hoje é operação tico-tico. Então, quer dizer, doutrinador tem que ficar aqui, vai lá, vem cá, vai lá, viu o médium lá, chega lá, e tem que ficar igual tico-tico, né, Débora? Polêmica de ontem, né? O médium, né? Eu estou mediunizada. O doutrinador está falando comigo, aí outro médium começa a falar comigo. E às vezes está indo bem a conversa com o doutrinador. E já aconteceu há muito tempo de um espírito ficar muito irritado quando o outro doutrinador interferiu, porque ele começou falando bem, mas depois começou a acusar ele de muita coisa que ele tinha feito. Eu segurei, para não bater boca. Então, é a velha história, né, de médium com médium, porque
ele começou bem, né, dava impressão de ser um mentor, mas depois começou a acusar, porque você fez isso, porque não sei o quê. E aquilo era tudo que ele não precisava ouvir naquela hora. Porque veio como uma criança toda deficiente, sem movimento algum, estava preso no corpo, né, o sofrimento dele. Então, é isso, é o diálogo de médium com médium. Então, esse médium com médium a gente já vem falando há algum tempo e às vezes é difícil a gente tirar um costume, né? Tornou-se um costume. Mas a gente sabe que médium, ele recebe comunicação, ele não vai conversar com outro espírito. Quem doutrina é o doutrinador. Eventualmente, mas quando eu falo eventualmente, é eventualmente mesmo, de vez em quando, uma vez por ano, uma vez 6 meses, não vamos pôr tempo, mas é assim, para vocês terem uma ideia, eventualmente, às vezes vem um espírito para conversar com o outro, eventualmente. E quando é que ele vem? Quando é que ele vem? Ele vem quando ele vai trazer alguma coisa nova para o caso, que às vezes o doutrinador não conseguiu captar. Ou às vezes é uma mãe muito querida, uma pessoa muito querida, vamos falar uma mãe, não, uma pessoa muito querida que vai fazer a diferença no estado de espírito daquele espírito que está comunicando ali, né? E como é que a gente vai saber? Nossa, mas como é que eu vou saber? Então, qual que é a prática? O espírito começou a comunicar, o doutrinador conversa, ele esclarece. O diálogo está mantendo ali. Outro espírito entrou e quer falar aqui, vai outro doutrinador lá e conversa com ele, chama a conversa. Conversa comigo. Conversa comigo. Não, mas eu precisava falar com ele, porque... Fala comigo. Aí, se você perceber que é uma coisa, como doutrinador, o que ele está falando, é uma coisa interessante, você pode até permitir que fale. Mas isso, gente, é esporadicamente que acontece. Quem conversa com o médium é o doutrinador, não é espírito comunicante. Porque senão eles conversavam lá no mundo espiritual. Para que tem que vir para cá? Né? Então, esporadicamente, às vezes pode acontecer. Porque... No começo, quando eu fazia, acho que na segunda-feira, aconteceu isso comigo. Eu discuti com outro espírito. Mas aí eu fiquei observando tudo. E eu não sei, alguém espiritual, talvez, não posso dizer, porque ainda não sei tudo. Eu compreendi que aquilo estava errado. Aí eu consegui me segurar. Mas eu já interferi. E não foi coisa boa, porque eu estava brava. Então, e essa interferência tem que partir do doutrinador, porque às vezes o médium não está tendo tanto equilíbrio, né? O doutrinador tem que perceber e não deixar acontecer isso, né? Mudar o foco ali, procurar tirar a atenção dos dois e continuar a doutrinação entre doutrinador e médium. Isso. Né? É sempre o doutrinador que comanda a comunicação ali. Ele que dá o tom da comunicação entre o espírito e ele. Se ele achar necessário, às vezes, passar a conversa deixar essa interferência, evidentemente que tem que ser. Ele chegou à conclusão, o doutrinador chegou à conclusão que aquele espírito iria ajudar. Ele deixa os espíritos conversarem, mas ele presta atenção, ele não fecha o olho e entrega para Deus. Não, ele fica prestando atenção. A conversa já ficou estranha, porque de repente o espírito, ele chega muito bonzinho, como ela falou, falando coisas bonitas, e o doutrinador deixa, imaginando que seja um espírito mentor, e a conversa começa a pegar outro caminho. Deu problema? Interfere. Ah, muito obrigado, você já falou o que você queria falar, agora volta. Aí o outro doutrinador puxa a conversa para lá, você puxa a conversa para cá, e acabou a discussão. Então, é nesse sentido que a gente faz. Tá? E aí, gente, mais alguma dúvida? Vamos indo. Quem mais quer falar, fazer alguma colocação? Não é porque eu estou falando aqui que eu tenho razão, viu, gente? Às vezes alguém quer pôr alguma colocação diferente. Nesse sentido, a gente falar na interferência de outro espírito, dois espíritos debatendo com outro, já aconteceu comigo. Na nossa reunião de sábado é bem preparada. Aí teve 2 doutrinadores, né? Cada um preparando o outro, né? Sempre, o segundo que vem sempre vem mais revoltado do que já está o primeiro. Então, nessa situação que aconteceu comigo, tinha 2 doutrinadores e 2 médios. Então, a situação ficou bem resolvida.
A gente percebe que aí não existe tumulto. Porque muitas vezes, gente, a gente sabe que a mediunidade é muito sutil. A gente não sabe muito bem, a gente que é médium, eu estou falando na qualidade médica, porque eu trabalho como médium, a gente às vezes não sabe muito bem o que é da gente e o que é de outro. Muitas vezes a gente não está com o espírito no campo e está observando um companheiro doutrinar o espírito que está ali. E a gente vai se envolvendo naquela doutrinação e a gente acha que poderia falar isso, que podia falar aquilo. E, de repente, a gente, sem querer, inconscientemente, a gente pode falar que é um espírito, mas é um animismo. Pode acontecer isso também, né? E a gente tem que entender isso, que isso acontece com a gente. E se é um animismo, o médium não tem consciência. Ele tem certeza que é o mentor. Por isso que o doutrinador tem que manter o diálogo. Porque o doutrinador, ele não está sofrendo essa influenciação direta da mediunidade. A mediunidade do doutrinador é intuitiva, então ele consegue raciocinar. Ele consegue raciocinar, ele tem uma ideia crítica daquilo. Então, por isso que é o doutrinador que conversa com o médium, com o espírito comunicante. Trabalhar o raciocínio, né? Não é nem pergunta, é só uma colocação. Eu estou tendo dificuldade como médium, eu acho assim, a gente acaba trabalhando mais quando não tem o doutrinador suficiente para reunião, igual nós estamos passando por esse problema, né? Porque aí você não quer concentrar, porque você sabe que não tem ninguém ali para te atender, e aí você fica atento ao que está acontecendo, aí ao mesmo tempo você sente que tem aproximação e você não sabe se você deixa ou não, porque muitas vezes você não consegue ter o domínio de conversar com esse espírito, igual as nossas orientações são essas, né? Você vai ali tentando, você como médium vai tentando doutrinar esse espírito, mas às vezes ele está muito bravo e você não consegue. Então, assim, você vai querer falar. E aí você fica tensa a reunião toda. Eu estou sofrendo um pouquinho com isso, né? Nesse grupo do estudo do sábado, devido a esse probleminha, assim. Então, eu estou desconcentrando muito, sentindo que tem aproximação. Eu não sei se eu estou errada. Alguém tem alguma sugestão ou vive um problema parecido? Eu acho que a sugestão seria um médico para cada doutrinador, um doutrinador para cada médico. Só que no momento não está tendo, né? Então, gente, vamos lembrar no nosso COEM. Todos nós aqui fizemos COEM na casa, né? O COEM, quando a gente começa o COEM, é um espírito cada vez que fala. Por que isso? Para a gente ter o controle de segurar. Porque nas reuniões tradicionais por aí, é um médio de cada vez que fala. Então, a gente tem que ter esse treinamento. É difícil? Terrível. Porque, às vezes, o espírito está sofrendo e a gente sofre junto, meia a meia. Né? Mas é necessário isso. Porque o ideal seria realmente um doutrinador para cada médium. Mas nem sempre a gente consegue trabalhar de maneira ideal. Por falta de pessoal, não por falta de vontade. Então, aí você desdobra a sua vontade, né? Mais amor, mais afeto, e desconcentra às vezes precisa mesmo desconcentrar. Mas quando você desconcentrar, não concentra na outra comunicação. Tenta concentrar, às vezes, no amor, numa flor, em alguma coisa elevada, né? Não lá em casa, né? Numa cachoeira, numa árvore, porque aí você vai manter o seu pensamento elevado, não vai estar atrapalhando a comunicação e vai conseguir não sofrer tanto, né? Essa, sim, é uma dica minha. Eu acho que funciona bem assim comigo, porque eu tinha essa dificuldade também. Eu desconcentrava e ficava prestando atenção no outro. Aquilo me dava uma agonia que eu não conseguia. Falava, por que não fala isso, por que não fala aquilo? Eu estava atrapalhando lá e sofrendo aqui. E certamente estava totalmente desequilibrando a reunião. Aí eu aprendi a fazer assim, me ensinaram também, alguém me ensinou assim, e eu achei que para mim funcionou. Então aí, cada um vê aí. O que acontece também é falta, né? Falta um doutrinador já atrapalha mais ainda, né? E acontece de ter as faltas. E agora, da espera, para mim foi uma experiência interessante, igual eu falei ontem. Às vezes o espírito está muito nervoso, até o doutrinador
vim, ele já acalmou bastante. Às vezes está muito chorão, porque eu sou chorona, né? Aí, quando, acho que se vier, assim, se tivesse o doutrinador ali na hora, ele ia chorar muito, ia ficar muito nervoso. Então, essa demora acaba até auxiliando, às vezes. Porque ali já acalmou, já desabafou um pouco. Aí fala mais tranquilo. Para mim, eu não estou tendo dificuldade, não, mas eu tenho consciência, né? Nem todos são assim. Mesmo aquele que não tem consciência, isso é providencial mesmo. Às vezes você está sofrendo, você está sentindo, mas é mais um incômodo seu. Porque, às vezes, o espírito está precisando do choque anímico. Nós estudamos choque anímico lá, vamos lembrar. Ele está precisando só daquela energia sua. Então, ele entra no seu campo, ele não precisa falar. E você vai, mas eu vou ficar sentindo mal. Vai, porque isso aí são os ossos do ofício. Né? Quem é médium, gente, é assim. É repartir o sofrimento, né? Da mesma forma que você reparte com o espírito o seu equilíbrio. Então, enquanto você está sentindo mal, ele está sentindo bem. Então, se ele fica lá um pouquinho, ele vai se equilibrando, ele vai sentindo diferente. Ele vai sentindo aquele clima diferente e ele vai se acalmando. Talvez aí a gente consiga conversar com ele, né? Então, isso eu gosto de dizer assim, são os ossos do ofício por isso. O médico infectologista, que resolve trabalhar com doenças, antigamente o mal de Hansen, que era incurável, ele corria esse risco, não é? O médico infectologista, ele tem que tomar todas as vacinas que tem no mundo. E ele tem que trabalhar todo paramentado, porque senão ele corre o risco de se contaminar. É o osso do ofício dele. A gente vai poder falar também que o médium, ele também doutrina, né? O pensamento, conversa com o espírito. E o doutrinador também, assim, nesse caso de menor número, pode tentar ser mais breve na comunicação, na doutrinação, não ficar alongando. Entendeu? E operação tipo. A gente fala ser breve. O grupo está tendo que ter operação tipo permanente. A gente fala despachar, ser mais breve na doutrinação, mas não é igual a gente falou que é um equívoco a gente receber o Espírito, então vai embora em nome de Deus. Não, é não esmiuçar o caso, né, gente? Porque às vezes a gente, quando tem muito doutrinador, a gente vai conversando com paciência, né? Agora com esse não, a gente pode ser mais objetivo. Você veio aqui para receber ajuda, nós vamos te ajudar. O que é que você está precisando? Porque ele começa a dar a volta. Não, mas você está sendo ajudado. Qual que é a sua necessidade primeira? Então, a gente pode ser mais objetivo com o espírito, sem precisar ficar escutando ele de forma mais... Porque, às vezes, a gente confunde amor assim, com melosidade. E a gente fica, não, mas isso vai passar. Né? Não precisa, a gente pode ser mais enérgico, mais rápido. De roda, isso. Aí a gente passa mais rápido, aí já pode atender outro companheiro. Agora, se está cada um com um doutrinador, a gente pode trabalhar num ritmo menor. Da mesma forma que lá no nosso trabalho. Se nós estamos na nossa sessão, está todo mundo trabalhando, de repente um entra de férias, você tem que cobrir o trabalho dele, não é? Se vira, o chefe quer, não é? Então, às vezes, você tem que trabalhar mais rápido, né? Não fazer mal feito, mas trabalhar mais rápido. Encaminhar pessoas. É que esse grupo, senhor, teve a Andressa, ficou grávida e tal, está cuidando do menino, o Thales, por causa de estudo, o Rogério, só são 3. Mas nós vamos providenciar, assim. E Silvia, uma coisa que eu anoto que é interessante, porque às vezes não é nem o diálogo em si, mas a própria aproximação do doutrinador. Aquilo que ele traz, aquele amor, já interfere no espírito que está dando passividade. Ele percebe eu sinto que percebe, tem alguns doutrinadores que na hora que chega do lado, o tom da voz dele já incomoda. Assim, nossa, está passando algo já diferente. O espírito já modifica pelo tom da voz. Nessa operação Tico-Tico, que o Antônio se refere, tem médios aqui do nosso grupo que quando eu chego perto, aí ele fala assim, não, eu já estava conversando com ele. Ou então o espírito me fala assim, não, ele já estava me orientando.
Então, tem médium que é capaz de fazer isso. Eu acho que ela me ajudou, né? Porque eu estava passando mal mesmo, de estômago, doía, eu não conseguia me controlar. Mas teve um dia que eu achei bom e eu deixei. Eu estava alegre, brincando, eu deixei. Eu fiquei brincando, gostei. Até que ela chegou perto de mim, eu achei aquilo tão bom, porque a gente sofre muito, né? E aquele dia eu estava alegre, foi coisa maravilhosa, sabe? Que não tinha nenhum doutrinador e a gente não pode ir lá, né? Aí eu apliquei um passe à distância nela. Despertar. Não, mas a única ajuda foi essa. Eu apliquei um passe à distância, não sabe porque a gente não pode, né? O médium não pode doutrinar. Mas eu fiquei meio penalizada. Numa emergência, viu, Rosana? Numa emergência, até eu ia falar isso aí. O médium pode doutrinar, sim. Mas estava acontecendo isso com grande frequência, né? Aí nós fomos orientados, veio uma orientação espiritual que não era para nós orientar, para nós doutrinarmos, não. Pode ficar permanente, né? Mas assim, a aplicação de passe já teve 2 vezes que eu levantei e fui aplicar o passe. Eu dou um espírito que outra pessoa estava doutrinando, porque eu estava sem ninguém no meu campo, eu sentia necessidade, dei o passe e voltei. Mas esse foi a distância. Como que o médium pode interferir positivamente ou não no espírito que chega e se assenta ali e fala, bom, eu estou aqui assistindo a reunião. O doutrinador pergunta, posso ser útil? Não, pode deixar que eu estou aqui assistindo a reunião, tá? Aí o doutrinador tenta ainda conversar com o espírito. Ele fala, não, eu estou aqui, pode deixar, fica quietinho aí que eu estou bem aqui. Você está ocupando o espaço. Como que o médium pode tratar essa situação de uma maneira mais objetiva? O espírito entrou no campo, foi para receber um choque anímico, que é rápido, ou para ele trazer alguma comunicação, seja o choro, seja o desabafo, seja o que for. Ele não pode estar ali esquentando o banco, né? Igual você está falando, estou ali assistindo a reunião. Ele pode assistir a reunião sem estar no campo do médium. Então, senta na cadeira do lado e assista a reunião. Então, o médium desconcentra. Eu julgo assim. Eu faço assim. Você quer ficar... Olha, meu irmão, aqui comigo agora eu preciso atender outras pessoas. Você sente aí à vontade, perto dos mentores, e pode ficar vendo a reunião. E desocupa. Porque o médium é um instrumento de comunicação. Para que você vai... É igual você está no telefone. Você ocupou o ramal e deixou na espera ali para quê? Aquele canal está ocupado. Né? Se ele quer só observar, fica de lado. Fica de lado. Aí o médium desconcentra e sai da concentração. Comigo, né, até comentei que um chegou e falou, não, eu vim para ficar na sustentação. Eu percebi que não era, ele veio para bagunçar. Mas ele começou mansinho, tranquilo. Aí, o que eu fiz? Eu ofereci um sorriso para ele perceber que estava de brincadeira. Porque ele estava brincando. Então, é isso. Porque ele veio, não, só vim para ajudar, estou na sustentação. Aí eu percebi que não era, que não tem isso, né? Não há essa necessidade. Ariel, eu penso que nós, então, também podemos falar, bom, então você já vai só assistir, então você vai ficar, convida ele para sair. Eu penso que é o nosso papel. Que é o nosso papel de doutrinador. Dá certo. Pode chamar o médium, né? Porque às vezes algum médium vai falar assim, mas eu não consigo desconcentrar. Aí, se o doutrinador foi conversar e o médium falou assim, então, você pode ficar do lado do orientador, do seu lado tem o orientador, você fique com ele que nós vamos trabalhar e você fica observando. E você chama o médium, que aí o médium desperta. Porque ele não está ali para ficar só guardando o lugar. Né? Porque tem, às vezes, médium que tem facilidade na desconcentração, de perceber, e outros não. De novo, somos uma equipe. Então, o doutrinador ajuda o médium ajuda o doutrinador. Porque esses que tentam atrapalhar, eles tentam de tudo. Tentam de tudo. Pegar a gente de surpresa e tal.
Então a gente também, nós temos que conversar aqui para observar as saídas disso, né? Agora, eu acredito também muito na equipe espiritual, que preparou e nos intui para que a gente tome a atitude certa na hora certa. Tanto os doutrinadores quanto os médios. Eu acredito muito, muito mesmo. Eu participei não sei se alguém do grupo foi na palestra da Silva, a Sueli Caldas. Ela falou muito do preparo do grupo, ela falou muito do estudo, como é importante estar em estudo. E ela fez uma colocação que eu fiquei assim analisando, por que aquele grupo só fica em radiação, em socorro, e não recebe a desobsessão ainda, um espírito mais necessitado realmente. É porque é falta de preparo do grupo. Ela falou assim que o grupo tem que preparar muito, e o grupo, quando ele passa para uma desobsessão, o estudo tem que ser permanente. Não pode parar de estudar, não pode parar de trocar ideia, porque a equipe espiritual está contando com esses trabalhadores, tem que ter uma disciplina muito rígida nesse grupo, ela usou isso. Os milindres não pode existir num grupo de desobsessão, porque é uma equipe que colabora um com o outro. Eu achei muito bom. Então, aquele grupo que fica anos e anos só no socorro, é falta de preparo, falta de estudo e falta de mais harmonia no grupo, né? Eu assim, achei muito legal. Então, a gente não falta... Às vezes acontece, hoje é estudo, eu não vou. É hoje que a gente tem que vir. É no dia de estudo que a gente vai trocar as ideias e aprender um com o outro, né? Então, a gente procura estudar realmente. Esse trabalho que tem aqui, todo fim do mês é estudo, foi ótimo. E tem que continuar. Tem que continuar vendo as dúvidas de cada um, para, às vezes, montar até um estudo em cima de alguma dúvida, né? Para que o grupo cresça. O objetivo é que o grupo cresça. É igual você está vendo um jogo de basquete. O técnico tem condição de enxergar mais lá. Ele para orientar, perde tempo, conversa, faz as lições. E ela usou orientou o doutrinador, para o doutrinador jamais pedir para o espírito pedir perdão. Ela falou que numa reunião mediúnica, o espírito vem porque ele está muito necessitado, ele está muito sofrido. O pedir perdão naquele momento para ele é impossível. Então é para o doutrinador tomar cuidado quanto a isso e prestar muita atenção quanto a essa palavra perdão. Eu achei assim, até para a gente, às vezes, analisar, né? Vamos perdoar o irmão. Perdoar como? Ela usou esse termo. Perdoar como? Como que eu vou perdoar uma pessoa que me matou meu pai, meus filhos e pôs fogo na minha casa, né? Então, ela orientou os doutrinadores para tomar cuidado quanto a essa palavra. Eu queria fazer um comentário a respeito do médium, às vezes trabalhar de doutrinador e aplicar passe. Como eu disse para vocês, eu sou médium. Eu, às vezes, doutrino. No COEM, eu já pedi muito para a espiritualidade, eu venho só para doutrinar. Eu não trabalho como médium no COEM. Então, eu consigo fazer essa separação. Mas, numa mesma reunião, eu sou médium, estou com o meu canal aberto para receber espírito. E estou doutrinando. Então, isso não dá certo. Por que a gente pede para coisa? Por que não pode? Porque, às vezes, o médium vem doutrinar e o desafeto interfere no campo. Então, ele não consegue, veio assim, para não acontecer. E mesmo o passe, a gente fala assim, mas o que é um passe? Eu vou aplicar o passe. A gente não pode esquecer que nós, médios, estamos com o canal abertinho. Estamos prontinho para receber espírito. Então, eu vou aplicar passe no espírito que está aqui, e eu absorvo. Eu começo a sentir o que ele está sentindo. Então, é muito esporadicamente que a gente aplica o passe. Né? É o médium. Porque já foi relatado muitas vezes que o médium sente. Uma vez nós precisamos socorrer uma menina no COEM, porque o COEM tratava mais com dificuldade, né, gente? Porque ela começou a sentir o que o espírito estava, teve que sentar, ficou um tempo para voltar. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Esporadicamente, a gente até pode fazer, mas cada um tem o seu trabalhinho ali. Agora, se você vibrar
amor para ele. É diferente de você entrar lá no campo do médium e aplicar o passe. É diferente. Agora, do meu lugar aqui, eu estou vibrando amor. Está chegando amor ali, mas eu não estou no campo dele. É diferente. É um passista ou um doutrinador, né? Sobre o que a gente deve falar, né? Sobre o assunto que a Sueli falou sobre perdão, eu falo assim, eu já usei muito essa palavra, né? De ficar falando para o Espírito pedir perdão, aquela coisa. A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo tudo, a gente vai selecionando o que a gente fala. Cada reunião é um jeito, cada caso é um caso, né? Mas assim, os livros que eu leio, que falam sobre doutrinação, né? Eu vejo assim, aqueles mentores mais evoluídos, tudo, o foco deles é o perdão, né? Eu entendi o que você disse, né, Sueli, que a gente não deve ficar falando só perdão, né? Eu acho que... Oi? Eu falo assim... É uma questão, Toninho, assim, de bom senso, a pessoa sabe. Justo. Às vezes, você sente quando o espírito está mais flexível. Tem muito doutrinador que às vezes já sai falando, né? Tem que perdoar, justamente. Agora, você sente assim, por exemplo, você está numa conversa, de repente você vê que o espírito deu aquela amolecida, você fala, se você não consegue perdoar, pelo menos tenta esquecer, cuidar da sua vida, seguir seu rumo, tal, aquela coisa assim. É lógico que né, a gente acaba tendo vícios de linguagem mesmo, né? Igual na outra reunião a Silvia falou assim, né? Você chamar a pessoa de irmão, né? Não deve ficar chamando. É um costume que eu tenho, né? Eu acho que vai ser meio difícil eu parar, né? Eu falar assim, pois não, meu irmão, tal, essas coisas. É difícil eu largar desse vício. Não é justo. Eu falo assim, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Mas assim, eu falo na boa vontade, né? Às vezes falo assim, você usa isso aí no seu dia a dia? Às vezes eu uso. Às vezes eu estou atendendo um amigo meu, meu irmão, como é que você está, tal. Às vezes torce pelo mesmo time, né? Também. Que seja do Corinthians, né? Gente, quando a gente passou aquelas informações, a gente passou assim, aquilo lá é o melhor, o ideal, né? Para a gente evitar constrangimento. É lógico que isso não atrapalha em nada. Você falou irmão, ele falou não sou seu irmão, então você recua. Você não vai ficar insistindo, porque aí você está atrapalhando, né? Não vira briga, né? Vira briga, você vai bater de frente. Mas isso aí é só para você não sofrer constrangimento, porque às vezes você fala assim, meu filho, né? Ô meu filho, fala, Deus me livre de ser seu filho, você é um mau pai, eu vejo você lá, né? Então é para evitar esse tipo de constrangimento, mas você não vai atrapalhar em nada, né? Então acontece isso. Oh, gente, foi um exemplo, viu? Eu tenho certeza que ele é um ótimo pai. Então é nesse sentido assim que a gente fala de uma maneira mais geral, para a gente trabalhar de maneira mais eficiente, para evitar constrangimento, né? E evitar sempre contenda com o espírito. Porque às vezes o espírito fala assim para o doutrinador, e o doutrinador me linda. Mas como é que ele fala que eu sou pai? Eu acho que eu sou, e para ele é mesmo, né? Então é nesse sentido, para evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo assim de envolvimento emocional para o lado ruim, né? Não para o lado bom, porque o envolvimento emocional de amor, compreensão é bom, mas esse de se melindrar e ficar às vezes com medo, né? Às vezes o doutrinador está com medo, né? E o espírito fala, ué, parece que você está com medo de mim, por quê? Né? Ele sabe, ele zomba, né? Então é ter essa confiança, a segurança, né? É nesse sentido. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Está na hora da gente... Antônio, o grupo de ontem pediu para continuar esse assunto, esse debate, viu? É isso que eu ia fazer essa pergunta para vocês, estava aqui já na cabeça. Vocês acham que a gente continua esses nossos encontros nessa maneira, ou intercala assim com estudo? Vocês acham, vamos supor, se continuar assim, vai chegar uma hora que não vai ter assunto, ou vocês acham que deve continuar? Microfone. Então, Antônio, eu penso que nesse assunto já ficou esclarecido. Podemos, sim, utilizar dessa forma de estudo, que é muito bom, mas
com outro assunto. Eu penso, sabe, que já ficou bem esclarecido. Foi suficiente para nós. Assim, abasteceu por um tempo, né? E tem os vídeos, né? Do mês passado, nós temos 4 vídeos. Esse mês parece que vai ter todos, 9. Se Deus ajudar. Não, Deus não. Ô, gente, então ele tá Se eu andar direitinho aqui. Ele está falando dessas gravações aqui. Então, quem quiser, tá? Vivência Mediúnica, né, Antônio, lá no site? No site está como Vivência Mediúnica. No site tem 2 players, 2 telinhas. Tem a de cima e a de baixo. A de baixo tem do mês passado. São 4. E o de cima está tendo desse mês. Então, porque às vezes a gente quer ver do outro grupo, qual que é a experiência, ou a gente já esqueceu daqui um mês, está lá, está guardadinho, a gente lê, acessa, vê, ouve, né, direitinho. Então, é por isso que ele está falando do vídeo. Agora, quanto ao estudo, eu penso assim, que às vezes a gente podia retomar, Antônio, as funções de cada um no grupo, o trabalho de cada um no grupo, porque às vezes, de vez em quando, a gente precisa retomar isso, como cada um trabalha, qual a qualidade de cada um, qual a melhor maneira, qual as terapêuticas que o doutrinador pode usar. Acho que a gente pode abordar um pouquinho isso, depois a gente retorna no livro dos médiuns, retorna no debate, a gente pode ir intercalando assim. Eu penso assim. O próprio orientador do grupo também poderia ver assim, o que mais incomoda, o que mais está naquele grupo. Aí dá para trabalhar um pouco mais específico de cada grupo. Então, o orientador sabe mais ou menos, nesse grupo está acontecendo esse tipo de coisa. Aí podia enfocar melhor o trabalho de cada grupo, os problemas de cada um. A ideia também é essa. Antes da gente fazer esse debate, conversar com o orientador para ver qual é o problema do grupo. Nós podemos usar a reunião de dirigente de grupo. Eu até comentei com a Marlene ontem, mas a Marlene falou assim, eu acho que não seria legal não. Eu pensei assim, vocês do Luz e Amor, assim, os dirigentes, assim, vocês dêem uma selecionada no que foi debatido tudo e fazer um pequeno folheto, alguma coisa com os pontos principais, assim, que foi como se fosse uma cartilhinha pra gente, né, assim, né, tentar não fazer isso, tentar não fazer aquilo e tal. Que eu gostei mas demais. Mas tem CD também, pode pôr no DVD. São Antônio, o que eu gostei demais da época que eu estou aqui no Luz e Amor foi aquela semana, a semana daquele curso de doutrinação. O senhor não fez mais, né? Para mim, eu carrego aquele aprendizado até hoje. Já foi a primeira jornada. Foi muito, mas muito bom. O senhor até forçou a gente a vir, né? Viemos bem que... Mas foi bom, se eu não tivesse feito isso, a gente não teria vindo. Remedinho amargo, faz bem. Quando o senhor falou assim, vocês vão doutrinar hoje, eu desesperei. No primeiro que eu peguei, eu falei, não, tá tudo bem, vai com Deus. Aquela super rápida, né? Porque eu fiquei apavorada, né? E justamente foi mexer comigo, com o meu passado, né? Então foi uma experiência que eu não esqueço. Eu perdoo o senhor, né? Então, foi muito bom aquilo. E eu acho que, assim, grupo de Cohen, podia estar saindo mais doutrinador. Aquela jornada, para mim, foi espetacular. No Cohen, nós já estamos treinando os meninos para doutrinar também. Antes a gente treinava mais médium, né? Agora a gente já está pegando os doutrinados, porque a gente percebeu que o doutrinador estava mais difícil, né? Então, agora a gente está treinando também, está vindo uma safrinha boa, uma meninada ajeitada. Gente, eu sei que o assunto tá bom, né? Só que nós temos que encerrar, né? E tiver alguma dúvida, anota, ou comunica com a gente, né? Pra gente montar um estudo mesmo, é legal. Então nós temos que encerrar. E a nossa mamãe aqui vai fazer a festa. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, a equipe espiritual aqui presente, coordenadores deste grupo, que nos trouxe esse estudo, que vamos levar, nos orientando durante as nossas reuniões e também na nossa vivência externa, porque temos que ter paciência, usar o amor fraterno
em todas as condições de nossas vidas. Agradecendo também, e aqui fazendo parte, junto com vocês, do meu bebê que está chegando, com muita alegria. Ele veio, faz parte também deste grupo, e espero que ele possa ser acolhido e envolvido nesta casa que tanto nos acolhe. Que assim seja. Minha filha, já está.